Bom dia! Hoje são 24 de outubro de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Secretaria do Bem-Estar do Menor. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Cetro. Veja aí a questão. Temos assim: aponte a alternativa correta quanto ao emprego da vírgula, segundo a norma culta. E aí as opções A, B, C, D, E. O enunciado é bem claro, não deixa dúvida. Você vai procurar a única opção em que a oração esteja correta. E aí, principalmente, no tocante ao emprego da vírgula. Procure aí a opção correta. Muito bem, então vamos aí. Vamos procurar a única opção em que o emprego da vírgula esteja correto. Então vamos lá. Opção A. Os políticos e os empresários brasileiros, vírgula, deveriam pensar mais no bem coletivo. Muito bem. Essa vírgula aí está correta? Veja bem, os políticos e os empresários brasileiros deveriam, vírgula, deveriam pensar mais no bem coletivo. Vem a pergunta aí. Quem deveria pensar mais no bem coletivo? Quem? Resposta: os políticos e os empresários brasileiros. Então, os políticos e os empresários brasileiros é o sujeito aí, essa expressão é o sujeito da oração. Então você não pode jamais separar sujeito do verbo. Veja aí o sujeito. Os políticos e os empresários brasileiros, olha o verbo aí, deveriam pensar. Então, essa vírgula aí está errada. Você não pode separar jamais o sujeito do verbo, o sujeito do predicado. Então, sem essa vírgula aí. Então, há um erro aí na opção A. Não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção correta. Vejamos a opção B de bola. Como choveu forte o dia inteiro, vírgula, o estádio ficou vazio. Como choveu forte o dia inteiro, vírgula, o estádio ficou vazio. Está correta essa vírgula aí? Está correta. É essa aí a opção que a questão quer.
A vírgula está corretíssima. Veja, como choveu forte o dia inteiro, vírgula. Essa oração aí é uma oração subordinada, adverbial, causal. Causa. Como? Olha aí. Como choveu forte o dia inteiro, oração subordinada, adverbial, causal. Traz aí um efeito de causa, ou melhor dizendo, uma relação de causa e efeito. Por que? Olha a pergunta aí. Por que o estádio ficou vazio? Porque choveu forte o dia inteiro. Essa oração, como choveu forte o dia inteiro, ou porque choveu forte o dia inteiro, é uma causa. E o efeito foi aí o esvaziamento do estádio. Então a chuva forte causou que o esvaziamento do estádio. O estádio ficou vazio por causa da chuva forte. Então chuva forte é a causa. Então essa oração subordinada adverbial causal, ela vem antes da oração principal. Quando ela vem antes da oração principal, aí existe a vírgula, entendeu? Então aí está, como choveu forte o dia inteiro, vírgula, o estádio ficou vazio. A oração principal aí, o estádio ficou vazio. Como ela vem depois da oração subordinada adverbial, então a oração subordinada adverbial deve aí receber a vírgula. Então essa vírgula aí está correta. Porque a oração subordinada adverbial vem antes da oração principal. E aí a vírgula. Correto. Essa aí é a opção que a questão quer. A opção B de bola. Vejamos a opção C. A democracia, senhores, é um ideal difícil de se alcançar. Aí há uma incorreção aí. Veja, a democracia, senhores. Essa palavra aí, senhores, nessa oração, é um vocativo. Você está invocando. A democracia, senhores, é um ideal difícil de se alcançar. Então, senhores aí é vocativo. O vocativo sempre vem entre vírgulas. Quando ele vem no meio da oração, entre vírgulas. Quando ele vem no início, vírgula. Quando ele vem no final, vírgula. Sempre vocativo traz a vírgula. Como o vocativo aí, senhores, está no meio da oração, então aí são duas vírgulas separando os senhores. O correto: a democracia, vírgula, senhores, vírgula, é um ideal difícil de se alcançar. Correto? Vejamos a opção D de dado. Há 100 anos faleceu Machado de Assis, um dos maiores romancistas brasileiros. Isso aí está correto? Não. Falta vírgula aí. Vamos lá. Há 100 anos, essa expressão aí é uma locução adverbial de tempo. Há 100 anos. Como ela é curta, como ela é pequena, você pode colocar ou não a vírgula. Quando se trata de oração antes da principal, oração subordinada antes, se fosse aí um período longo, aí caberia a vírgula, obrigatoriamente. Como aí é uma expressão pequena, há 100 anos, significando tempo, uma locução adverbial, há 100 anos, isso aí funciona como locução adverbial de tempo, há 100 anos. Então, como ela é pequena, a vírgula aí é facultativa. Você coloca se quiser. Então, vamos lá. Há 100 anos faleceu Machado de Assis. Aí está o erro agora. Depois de Machado de Assis, vírgula obrigatória. Porque a expressão um dos maiores romancistas brasileiros, essa expressão aí é um aposto aí, porque está explicando quem é Machado de Assis. Entendeu? Então aí, obrigatoriamente, uma vírgula depois de Assis.
Então o correto: há 100 anos faleceu Machado de Assis, vírgula, um dos maiores romancistas brasileiros, porque é um aposto, está explicando a palavra anterior, o nome, Machado de Assis. Então aí, a opção D está com erro. A opção E: as cidades que, vírgula, visitamos no ano passado não têm problemas ambientais. As cidades que, vírgula, visitamos no ano passado não têm problemas ambientais. Está correto isso aí? Não, não está. Essa vírgula aí está errada. Esse que aí é pronome relativo. É pronome relativo. Você não pode separar esse que aí do verbo. É pronome relativo. As cidades que visitamos no ano passado não têm problemas ambientais. Então veja o seguinte, esse que é pronome relativo, refere-se às cidades, não é? Então veja o verbo aí. As cidades que visitamos no ano passado, visitamos o quê? No ano passado, visitamos as cidades. Então esse que aí, nessa oração, ele é objeto direto. É um pronome relativo, o que? As cidades que, as cidades às quais, entendeu? Então o que aí é pronome relativo. A análise dele morfológica é pronome relativo. E a análise dele sintática na oração aí, ele é objeto direto. E ninguém separa objeto direto do verbo. Veja aí, no ano passado, visitamos. Nós visitamos. Visitamos o quê? Olha aí, o verbo visitar pede um complemento sem preposição. Nós visitamos no ano passado. Visitamos o quê? Resposta: as cidades, trazida aí pelo pronome relativo o quê? Então o que aí é objeto direto. Então visitamos, esse que é objeto direto. Então visitamos é o verbo. E o que aí é o objeto direto, complemento. Então não se separa verbo de complemento, entendeu? É a mesma coisa que eu digo assim: Maria comprou um carro. Maria comprou, vírgula, um carro. Errado. Você está separando o complemento, que é o objeto direto, o carro, do verbo transitivo direto comprou. Entendeu? A mesma coisa aqui. Visitamos as cidades. No ano passado visitamos as cidades. Visitamos as cidades aí sem vírgula. Então o que? Sem vírgula aí. O correto seria sem vírgula. Resumindo, a única opção correta aí é a opção B de bola, porque a vírgula aí está correta. Mais um vídeo e muito obrigado.